tarde, meninos e meninas do quinto ano. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de redação da semana. Hoje, em nossa aula de redação, teremos uma revisão do nosso conteúdo. Vamos rever o conteúdo resenha. Esse conteúdo será o conteúdo da nossa atividade avaliativa, a nossa VG. Então, para iniciarmos bem nossa aula, vamos começar copiando a nossa agenda. Nossa agenda de redação mostra que nós hoje faremos uma revisão, mas antes vamos fazer a correção da atividade da semana passada. E tivemos atividade no livro e na caligrafia. Vamos iniciar corrigindo a atividade da caligrafia. Então, peguem a caligrafia de vocês, abram na página 78 e vamos iniciar. A página 78 vai falar do mal com U e o mal com L. Conteúdo esse que vocês já viram e cairá na nossa atividade avaliativa agora, a nossa VG. Vamos lá, página 78. Primeiro, leia as tirinhas abaixo. Então, nós temos aqui duas tirinhas. Uma do Cebolinha, da Turma da Mônica, e a outra da Mafalda. Vamos fazer a leitura desses textos. Deixa eu ler aqui para vocês. A primeira tirinha do Cebolinha. Cebolinha, é verdade que você andou falando mal de mim? Eu só disse que na última partida de futebol você jogou sujo. Ah, foi isso? Então obrigada pelo elogio, amigão. Agora vamos para outra, da Mafalda. Hoje estou com um humor péssimo. Mas você parece muito contente, Susanita. É que eu não quero que ninguém perceba que eu estou de mau humor. Então você não devia dizer. Aí eu estaria sendo hipócrita. Acho estranho você defender a hipocrisia, Mafalda. Um dia vou analisar o que me deixa mais doente, a Susanita ou a sopa. O pontinho pergunta. Nas tirinhas apresentadas, circulem as palavras mal e mal. Depois, escreva essas palavras nas pautas a seguir. Então, na primeira tirinha, na tirinha do Cebolinha, da Turma da Mônica, o mal está no primeiro quadrinho. Você andou falando mal de mim? E na segunda tirinha, o mal está no segundo quadrinho, que eu estou de mau humor. Aí vocês circulam, tá bom? Agora, pede pra gente copiar. Então, nós temos o mal com L e o mal com U. Lembrando que o mal com U é adjetivo e é o contrário de bom. E o mal com L é um advérbio e é o contrário de bem. Próxima página, página 79, segunda questão. Copie a frase substituindo as estrelinhas roxa e amarela conforme a legenda. A estrelinha roxa você vai colocar mal com U e a estrelinha amarela mal com L. O ódio é um sentimento mal com U que faz muito mal à saúde. Se a gente fosse substituir por bom ou bem, ou seja, colocar o antônimo dessa frase, como é que ficaria? A gente falaria, o ódio é um sentimento bom, que faz muito bem à saúde. Então, sempre que houver dúvidas, pensem no antônimo, pense na ideia contrária. Terceira,
Copie a frase fazendo a substituição conforme a legenda. Mal por bem e mal por bom. Estou passando mal, por isso estou de mau humor. Estou passando bem, por isso estou de bom humor. A quarta questão, escreva uma frase usando as palavras mal e bom. É uma resposta pessoal. A gente pode ver as respostas de vocês e quem desejar pode me mostrar qual foi a frase que fez no nosso Tira Dúvida, no nosso plantão Tira Dúvida, tá bom? Agora vamos para a correção no nosso livro. São as páginas 221 e 233. Então, vamos pegar o livro de língua portuguesa e abrir na página 221. Página 221 começa com a primeira questão, que diz assim: no caderno, reescreva as frases substituindo as abreviaturas pelos nomes correspondentes. Item A. Marisa sai da escola às 5h30 e vai a pé para casa. Aqui, as abreviaturas é o H, que se refere à hora, e o min, que se refere a minutos. Então, como é que ficaria se a gente substituísse? Ficaria: Marisa sai da escola às 5h30 e vai a pé para casa. B. A prof. de Clarice mora na R. Príncipe, a 3M da escola. A gente não lê assim, a gente lê: a professora de Clarice mora na Rua Príncipe, a 3 metros da escola. Então, prof, professora, R, rua e o M, metros. Segunda questão. Observe as siglas e escreva o nome dos estados brasileiros correspondentes. Se necessário, consulte o mapa político do Brasil. Então, aqui nós temos todas as siglas dos estados do nosso Brasil, do nosso país. Vamos ver cada um deles. Primeiro, AC. AC é o estado do Acre. AL, Alagoas. AP, Amapá. AM, Amazonas. BA, Bahia. CE, Ceará. ES, Espírito Santo. GO, Goiás. MA, Maranhão. MT, Mato Grosso. MS, Mato Grosso do Sul. MG, Minas Gerais. PA, Pará. PB, Paraíba. PR, Paraná. PE, Pernambuco. PI, Piauí. RJ, Rio de Janeiro. RN, Rio Grande do Norte. RS, Rio Grande do Sul. RO, Rondônia. RR, Roraima. SC, Santa Catarina. SP, São Paulo. SE, Sergipe. E TO, Tocantins. Terceira questão. Observe o quadro e insira a sigla correspondente ao nome. Então, nós temos aqui ONG, OMS, IBOP e FUNAI. A. Fundação Nacional do Índio. FUNAI. B. Organização Mundial da Saúde. OMS. C. Organização Não Governamental. ONG. E D. Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística.
Ibope. Essas são algumas siglas. Vamos agora para a página 233. Comprimento, cumprimento, soar e suar. A primeira questão e única diz assim: complete as frases com uma das palavras do quadro. Aí temos as palavras comprimento, cumprimento, soar e suar. Item A. Ao terminar a apresentação, Vera recebeu um cumprimento da mãe. Esse cumprimento é porque a mãe cumprimentou ela, é cumprimento. B. Carla mediu o comprimento da toalha. Ela mediu o tamanho. Tamanho é comprimento. C. O candidato começou a suar frio com medo do resultado. Suar, de suor, ele transpirou, é com U. Suar. O sino da igreja começou a soar. Soar vem de som, é com O. Soar. Assim terminamos a correção da atividade de redação e podemos passar para a revisão do conteúdo. O nosso conteúdo é resenha, o gênero textual que estamos estudando e vai ser o gênero da nossa atividade avaliativa referente à VG da terceira etapa. O que é a resenha? A resenha é um texto que resume e avalia uma obra estatística ou produção científica. Então, a resenha é um texto onde você vai fazer o resumo e vai fazer sua avaliação sobre algo que você está falando, que pode ser um livro, um filme, uma música, um quadro, então, alguma obra artística. E a resenha, ela tem como objetivo convencer o leitor a assistir a um filme, uma peça, um programa de TV, um espetáculo, ou a ouvir um CD, ler um livro, visitar uma exposição. Quando você faz a sua resenha, o leitor, por exemplo, quando vocês me entregaram a resenha que vocês fizeram sobre o livro paradidático de vocês, quando eu li, eu fui motivada a ler os livros, o livro que você resenhou. Eu já tinha lido, mas a intenção do seu texto era me motivar a ler. Por quê? Porque eu vi um resumo, aí já aguçou essa curiosidade, eu vi a sua opinião, dizendo se gostou, se não gostou e o porquê. E aquilo faz com que a pessoa que está lendo queira também ver ou ler aquela obra. Pode acontecer de também a pessoa não querer de jeito nenhum, porque a sua resenha disse que aquele produto, aquela obra, não era boa. Mas a ideia é de trazer ao leitor essa vontade de saber a opinião dele agora sobre aquela obra. E vamos ver as características da resenha. A resenha é um texto que apresenta muitas informações e descrições, porque ela fala sobre algo que existe. E você vai trazer informações e vai descrever. Por exemplo, se for um livro, as informações que você precisa trazer sobre o livro. O título, o autor, qual é o gênero do livro. E as descrições. É um livro de capa dura, de capa mole, é ilustrado, não é? Se for um filme, as informações que você pode apresentar são o diretor do filme, os atores principais. E na descrição você pode mostrar, por exemplo, se é um filme de ação, é um filme de romance. Essas são algumas das características. Outra coisa que aparece na resenha são as opiniões. Tanto a opinião de interesse público como a sua opinião pessoal. O que seria isso e qual é a diferença? A opinião de interesse público é uma opinião para as pessoas em geral. Por exemplo, você pode falar que o filme ou o livro agradaria ao público jovem. É uma opinião de público, uma opinião no interesse público. Agora, você pode falar a sua opinião pessoal. Por exemplo, dizendo: eu pessoalmente não gostei do livro. Não foi o que eu esperava. Então, você está dando a sua opinião
sobre aquela obra. E também uma das características fortes da resenha é o resumo. A resenha apresenta um breve resumo da obra que você está resenhando, né? Da obra a qual você está falando. E nas características de estrutura, nós temos a introdução, temos o resumo da obra, temos a opinião e a conclusão. Eu sempre lembro vocês que uma das maneiras fáceis de a gente dividir essas características de estrutura é utilizando um parágrafo para cada uma dessas características. Por exemplo, no primeiro parágrafo você apresenta a introdução. No segundo parágrafo você faz um resumo. No terceiro, dá a sua opinião. E no quarto você conclui. Inclusive, se você quiser unir ali a opinião e a conclusão em um parágrafo só, final, também dá certo. Então, o seu texto ele deve ter aproximadamente 3 a 4 parágrafos. Pode ser que no resumo você faça mais parágrafos, também não tem problema. Vamos ver cada uma dessas características individualmente. A introdução. A introdução é onde você vai mostrar o que vai ser lido. Você vai apresentar qual é a obra que você vai falar, se é um livro, se é um filme, e qual é o objetivo daquela sua resenha. Depois da introdução vem um resumo da obra. No resumo você vai fazer um resumo. Vai fazer um breve resumo, por exemplo, do livro, do filme, do jogo, a qual você está falando. Se for, por exemplo, um resumo de um livro, você pode dizer quantos capítulos tem, como é que esses capítulos são divididos, quais são os capítulos, qual é o mais importante. Se for um resumo de filme, você deve especificar qual é o tipo de filme, se ele é uma animação, se é um drama, se é um suspense, se a história daquele filme acontece de forma linear, o que seria o tempo em forma linear? Acontece os fatos de acordo como eles aconteceram, ou se é aquele tipo de filme que começa pelo final, você vai trazendo o resumo daquela história da forma como você achar melhor, da forma como você achar que vai agradar a quem vai ler o seu texto. Depois do resumo, você vai dar sua opinião. Você já apresentou a obra, já deu um resumo, agora você vai dizer o que você achou daquela obra. É importante que você justifique a sua opinião. Não apenas dizer, eu não gostei. Isso não é uma opinião, você precisa dizer por quê. E se você não gostou, quem talvez gostaria? Aqui traz algumas perguntas que a gente pode responder na hora de falar a nossa opinião. O que falta nesta obra? Qual o público-alvo? A leitura é fácil ou difícil? A obra tem originalidade? Então, são perguntas que você pode ir respondendo na sua opinião. Quer dizer que eu preciso copiar essa pergunta e responder? Não, você vai pensando, o que falta neste livro? Eu acho que ele deveria ser ilustrado. Então, você coloca lá. Você vai dar a sua opinião sobre a obra que você está falando. E, para finalizar, a conclusão. Lembrando que a conclusão e a opinião podem sim ser em um último parágrafo juntos, mas você pode também fazer elas em parágrafos separados. É na conclusão que você vai resumir tudo ali do que você quis dizer na sua resenha. Você vai mostrar por que aquele livro, aquele filme é útil ou não é, vai recomendar ou não. Então é na conclusão que você faz o seu desfecho. É na conclusão onde o seu leitor vai saber se ele deve comprar aquele livro para ler ou se ele deve ir ao cinema para assistir aquele filme que você falou. Por isso que a conclusão ela precisa ser bem elaborada. É ali onde o leitor vai identificar se ele realmente quer ou não ter acesso àquela obra que você resenhou. Essas são as características de estrutura da resenha. Lembrando para vocês que vocês tiveram a oportunidade de fazer a resenha do livro de vocês, do livro paradidático. Mas nos trabalhos avaliativos teremos outras oportunidades, tá bom? Então se preparem para fazer resenha também não só de livros, mas de outras obras artísticas.
Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Lembrando que semana que vem não haverão videoaulas aqui no YouTube, mas todos vocês são mais do que bem-vindos nos nossos plantões Tira Dúvidas. Lembrem de anotar as dúvidas sobre os conteúdos que a gente acabou de rever e tragam para essas aulas. Na semana de VG também teremos plantões Tira Dúvidas. Então, quando vocês receberem as atividades avaliativas, entrem nos plantões para que a gente possa conversar um pouquinho sobre cada questão e assim vocês possam realizar a atividade sem nenhuma dúvida, tá bom? Sendo assim, nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!